Eliminando distinções. Após ter confessado o Senhor diante dos homens e se separado do mundo, deve-se mostrar aos novos convertidos que todos os crentes são um no corpo de Cristo. Chamaremos isso de eliminação de distinções. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. A palavra quer implica que todas as distinções já foram eliminadas. No corpo de Cristo não pode haver discriminações terrenas. Todos fomos batizados em um só Espírito para sermos um só corpo, e assim nos foi dado beber de um só Espírito. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 13, versículo 27 ao 28. Aqueles que estão em Cristo são os que se revestiram de Cristo. As distinções naturais entre judeus e gregos, escravos e livres, homem e mulher, foram abolidas. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Colossenses 3, versículo 10 ao 11. Mais uma vez vemos que todas as distinções naturais não existem entre aqueles que creem, pois se tornaram um novo homem criado segundo a imagem de Deus. Nesse novo homem, todas as diferenças entre grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro e cita, escravo e livre, desapareceram, pois Cristo é tudo em todos. Tendo lido essas três porções da Bíblia, percebemos claramente que todos os que creem são um em Cristo e que cada uma das distinções naturais foi eliminada. Essa questão é fundamental na edificação da igreja. Se mantivéssemos todas essas distinções naturais na igreja, perceberíamos que o relacionamento entre irmãos e irmãs nunca poderia ser adequado, e assim a igreja não poderia ser estabelecida diante de Deus. Dentre as distinções mencionadas nas passagens acima, há 5 contrastes, a saber, grego e judeu, escravo e livre, homem e mulher, bárbaro e cita, e finalmente circuncisão e incircuncisão. Entretanto, o apóstolo afirma que em Cristo somos um. O mundo presta muita atenção ao status pessoal, a que raça pertenço, que tipo de criação tive e assim por diante. Preciso manter minha posição, preciso proteger meu status. Mas quando nos tornamos cristãos, devemos excluir todas essas discriminações. Ninguém deve trazer seu status e posição pessoal para dentro de Cristo e da igreja, o novo homem. Fazer isso seria trazer para dentro o velho homem. Nada que pertença ao velho homem deve ser trazido para dentro da igreja. Abolindo diferenças nacionais. Do ponto de vista do mundo, distinções de caráter nacional são as maiores: grego e judeu. A raça judia é uma das que tem o mais forte senso de nacionalismo. Por serem descendência de Abraão, escolhidos por Deus para ser seu próprio povo, a única nação estabelecida por Deus, um povo que vive isolado e não é contado entre as demais nações, tornaram-se muito orgulhosos de si mesmo e, em vez de se humilharem perante Deus e louvar o seu nome, gabaram-se de ser o povo de Deus, separados de todas as nações. Por causa desse orgulho, o seu nacionalismo é muito mais forte do que o de outras nações. Como eles desprezam os gentios. Por causa disso, foi bastante difícil para os cristãos gentios terem comunhão com os cristãos judeus, como pode ser claramente visto no livro de Atos. No dia de Pentecostes, o Evangelho foi pela primeira vez pregado aos judeus, muitos dos quais aceitaram a verdade da morte e ressurreição do Senhor. Não houve problemas com respeito à pregação para os judeus. Depois, na Samaria, muitos samaritanos
que eram parcialmente judeus, foram salvos pela pregação do Evangelho. Mas, para o Evangelho ser proclamado aos gentios, Deus precisou levantar um vaso especial, Paulo. Mesmo assim, esse mover não começou de forma abrupta em Antioquia, pois Pedro foi o pioneiro na pregação aos gentios em Cesareia. Mas, sendo um apóstolo para os judeus, foi difícil para Pedro ir aos gentios. Por 3 vezes, Deus precisou conceder-lhe uma visão celestial, e por 3 vezes foi dito a Pedro que se levantasse, matasse e comesse. Sem essa visão, Pedro não ousaria ir até os gentios. Quão relutantes os judeus estavam em ir até os gentios com a pregação do Evangelho. Em Atos 15 foram levantadas as questões da circuncisão e da lei mosaica. Alguns defendiam fortemente que os gentios que haviam crido no Senhor deveriam ser circuncidados e também deveriam guardar a lei. Em outras palavras, além de cristãos, deveriam ser judeus. O arrependimento, segundo eles, servia não somente para torná-los cristãos, mas também judeus. Quão intransigente era seu conceito nacionalista. Graças a Deus, decidiu-se no conselho em Jerusalém que os gentios não estavam obrigados a guardar a lei de Moisés nem a se circuncidarem. Graças a Deus, decidiu-se no conselho em Jerusalém que os gentios não estavam obrigados a guardar a lei de Moisés nem se circuncidarem. Paulo e Barnabé estavam livres para ir aos gentios, e assim sua comunhão com os irmãos de Jerusalém se manteve intacta. Mas depois de aberto o caminho da pregação do Evangelho para os gentios, voltaram a surgir problemas, conforme visto em Gálatas 2, quando Pedro foi a Antioquia. A princípio, Pedro comia com os gentios, mas depois, quando certas pessoas vieram da parte de Tiago, Pedro afastou-se e por fim apartou-se temendo os da circuncisão. Sendo assim, Paulo resistiu abertamente, pois Pedro deixara de andar segundo a verdade do Evangelho. A cruz havia derrubado o muro da separação e não mais havia nem judeu nem gentil. Que o Senhor graciosamente abra os olhos daqueles que creram há pouco tempo para perceberem que, ainda que originalmente fossem judeus ou gentios, agora são um em Cristo. Todas as limitações ligadas a aspectos de nacionalidade foram quebradas. Diferenças nacionais simplesmente não existem mais. Mesmo que alguns sejam crentes americanos, alguns ingleses, outros indianos, japoneses e até mesmo chineses, todos são irmãos e irmãs no Senhor. Ninguém pode separá-los como filhos de Deus. Não pode haver cristianismo americano. Se insistirmos em termos América, não teremos Cristo, pois são opostos entre si. Em Cristo somos todos irmãos e irmãs e é natural que não existam diferenças nacionais. O corpo de Cristo é um novo homem, único em todos os sentidos, sem distinções de ordem nacional. Até mesmo o forte senso de nacionalismo que os judeus tinham precisava ser quebrado em Cristo. Sempre que encontramos alguém em Cristo, não mais podemos rotulá-lo como chinês ou americano, pois fomos feitos um em Cristo. Tentar estabelecer uma igreja chinesa ou levantar um testemunho americano é um erro de consequências gravíssimas. Em Cristo não há nem judeu nem grego. Tentar trazer para dentro da igreja coisas de fora, tais como diferenças de nacionalidade, a destruirá completamente. Em Cristo todas as coisas são coordenadas conjuntamente sem qualquer discriminação. No momento em que as distinções são trazidas para dentro, o corpo de Cristo torna-se uma instituição carnal. Os cidadãos dos Estados Unidos são governados pela lei de seu país, mas essa distinção nacional não se aplica ao nosso relacionamento em Cristo. Sempre que nos achegamos ao Senhor, o fazemos não como chineses ou americanos, mas como cristãos. Nunca podemos nos aproximar do Senhor baseado em nosso nacionalismo. Tais aspectos exteriores devem ser mantidos do lado de fora, pois fomos unidos pela vida de Cristo. O que recebemos é a vida de Cristo, e é também isso que nossos irmãos na Inglaterra, Índia e Japão recebem. Nessa vida somos unidos, mas nunca na base do nacionalismo. Uma história ilustra isso muito bem. Depois da Primeira Guerra Mundial, alguns irmãos da Inglaterra foram até a Alemanha para uma conferência. Um dos irmãos alemães levantou-se para apresentar os visitantes e disse:
Agora que é fim da guerra, temos alguns irmãos ingleses nos visitando, a quem carinhosamente estendemos as boas-vindas. Dentre aqueles que haviam sido assim apresentados, levantou-se alguém e disse: "Não somos irmãos ingleses, mas irmãos vindos da Inglaterra." Quão bem colocadas foram tais palavras! Não podemos ser irmãos ingleses, irmãos americanos, irmãos franceses ou italianos. Só podemos ter irmãos que vivem na Inglaterra, nos Estados Unidos, França ou Itália. Em Cristo não há distinções decorrentes de nacionalidade. Na Igreja há apenas Cristo, pois Cristo é tudo em todos. Além de Cristo não há nada. Quão glorioso é isso! A eliminação de diferenças de classe. O relacionamento entre classes sociais é outro aspecto difícil do relacionamento humano. Somos confrontados com relacionamentos entre diferentes classes sociais todos os dias, ao passo que diferenças nacionais só são evidenciadas quando encontramos um estrangeiro. O apóstolo menciona que as diferenças entre escravo e livre também são abolidas em Cristo. Muitos hoje talvez não percebam a crueldade das diferenças entre classes sociais. Quando Paulo escreveu essa epístola na época do domínio do Império Romano, o sistema de escravatura estava no seu auge. Havia mercados humanos à semelhança dos mercados onde se comercializava gado e ovelhas. Muitos cativos de guerra eram vendidos em tais mercados. Crianças nascidas de escravas eram leiloadas no mercado. Havia uma tremenda diferença entre o escravo e o livre. Apesar da ideia da democracia e dos direitos civis terem se originados em Roma e de eleições terem sido realizadas pela primeira vez ali, apenas os livres gozavam de tais direitos. Os escravos não tinham tais privilégios. Se um escravo apanhasse até morrer, sua vida poderia ser paga com dinheiro ao seu mestre e não precisaria ser compensada com outra vida. Essas diferenças de classe eram muitas vezes superiores às existentes hoje entre senhores e servos, patrão, empregado ou chefe subordinado. Crianças nascidas de escravas eram automaticamente consideradas escravas e propriedade do mestre. Todos os escravos que fugissem poderiam ser punidos com crucificação. No entanto, a palavra de Deus declara que todas as diferenças entre classes sociais foram eliminadas em Cristo. Suponhamos que Filemão levasse Onésimo à reunião dos santos. Enquanto estivessem em casa, Onésimo era um servo e Filemão o mestre. Mas quando eles se reuniam, Onésimo era para Filemão um irmão e não um servo. A relação mestre-escravo não existe na igreja. Mesmo em casa, quando se ajoelhasse para orar, eram irmãos. Mas ao se levantarem, Onésimo era o servo do seu mestre Filemão. Assim ocorre no novo homem, ou seja, em Cristo e na igreja. Todos os relacionamentos entre classes sociais são reduzidos a nada. Não deve haver qualquer preocupação com diferenças de classes e nem tampouco qualquer esforço para se mudar de classe. Suponha que você seja um servo, um empregado ou um subordinado. Em casa ou no trabalho, você deve aprender a ocupar seu lugar e obedecer. Mas quando você e seu mestre, empregador ou chefe se chegam diante de Deus, você não precisa ouvi-lo por ele ser seu superior. Em questões espirituais, tais diferenças de classe não interferem. O apóstolo Tiago condenou incisivamente a prática de discriminações sociais. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também um pobre e andrajoso, tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Tiago, capítulo 2, versículo 2 ao 4. Tão logo começamos a ter comunhão com os filhos de Deus, precisamos nos posicionar baseados em Cristo, no novo homem, no corpo, e não baseados em diferenças sociais. A eliminação de diferenças entre classes sociais só é possível entre cristãos. Apenas cristãos podem realizar isso de forma completa.
Nós cristãos podemos apertar as mãos uns dos outros e declarar que somos irmãos. Temos o amor que vence todas as diferenças sociais. No mundo, uma classe social procura desbancar a outra e assim se colocar numa classe mais alta ainda. Mas os que estão em Cristo são capazes de eliminar completamente as diferenças de classe. A dura e inquebrável diferença entre mestre e escravo precisa ser despedaçada. Temos comunhão com outros irmãos e irmãs baseados unicamente naquilo que o Senhor nos tem dado, sua vida. Assim receberemos grande bênção de Deus. Assim a igreja estará cheia do amor de Cristo e seremos aqueles que ministram Cristo uns para os outros. A exclusão de características nacionais. A frase grego nem judeu aponta para mais um contraste. Os judeus representam uma raça muito religiosa, enquanto os gregos representam filosofia e sabedoria. Os judeus estão historicamente ligados com religião, os gregos com a filosofia. Todas as ciências básicas e filosofias vêm dos gregos. É por isso que termos científicos estão normalmente em grego. Tais são as diferenças entre características nacionais. A título de ilustração, note como pessoas que vivem em climas mais quentes têm um temperamento mais caloroso do que pessoas que vivem em países de clima mais frio. Em países do hemisfério norte, os habitantes das regiões ao sul são normalmente mais emotivos que aqueles do norte. Tais são características regionais. Devemos lembrar, entretanto, que tanto os do norte quanto os do sul podem ser cristãos. Tanto judeus quanto gregos podem tornar-se cristãos. Aqueles que estão cheios de sabedoria, bem como os mais religiosos, podem tornar-se cristãos. Com respeito às características nacionais, ser religioso ou ser racional são coisas totalmente diferentes. O conhecimento científico, representado pelos gregos, indica a ideia de racionalização, enquanto a religião enfatiza a intuição da consciência, um conceito totalmente diferente. No entanto, em Cristo não há distinção entre judeus e gregos. Ninguém pode alegar ser um cristão por ser racional e bastante lógico com respeito a certas coisas. E quem segue exclusivamente sua consciência não é necessariamente menos cristão que aquele que é racional. De acordo com a carne, tais pessoas são totalmente distintas. Uma anda segundo seu enorme intelecto e a outra de acordo com o seu sentimento. Mas não há judeu nem grego em Cristo. Não apenas diferenças nacionais são abolidas, até mesmo características nacionais são excluídas. Alguém pode ser um cristão com um temperamento severo e frio, ou afetivo e emocional. Aquele que depende da razão pode ser um cristão do mesmo modo que aquele que anda pelo seu sentimento íntimo. Pessoas de todo tipo podem ser cristãs. Mas quando alguém se torna cristão, deve deixar suas características de nacionalidade de lado, pois não há lugar para tais coisas na igreja. Hoje há muitos problemas em igrejas devido à intrusão de muitas peculiaridades e características pessoais. Aqueles que são faladores agrupam-se e os que não gostam de falar fazem o mesmo. Os de temperamento mais frio agrupam-se entre si, bem como os mais emotivos. Assim, existem muitas diferenças entre os filhos de Deus. Lembre-se, características de nacionalidade não têm qualquer lugar na igreja, no novo homem, em Cristo. Não julgue outros por terem um temperamento diferente. Eles o julgarão da mesma forma caso você o julgue. Talvez você se pergunte por que eles são tão frios quando você lhes fala de forma tão carinhosa. É possível que, por sua vez, eles também estejam sofrendo com suas características. O novo crente deve aprender a deixar seu temperamento fora do âmbito da igreja, pois tais características não têm lugar do lado de dentro. Caso contrário, tal pessoa suscitará críticas desnecessárias. Todas as coisas naturais que tal pessoa trouxer para dentro hão de se tornar motivo de crítica, confusão e divisão. Ela dividirá os irmãos colocando-se como um padrão. Todos aqueles que alcançarem tal padrão serão bons cristãos, os demais não serão. À medida que tal pessoa traz para o seio da igreja suas características e seu temperamento, ela também traz consigo confusão. Nem frieza nem emoções são boas, nem racionalidade nem sentimentos.
todas essas coisas são diferenças que existem fora de Cristo, diferenças representadas por judeus e gregos. Nenhuma deve ser trazida para o seio da igreja. Muitos que vêm para a igreja justificam-se afirmando que naturalmente são dessa ou daquela maneira, pronunciam tais palavras com um tom de orgulho. Essas pessoas precisam saber que a igreja não precisa de suas características naturais. Não devem trazer o seu eu natural, pois tal eu não está em Cristo e será motivo de divisão. Consequentemente, devemos rejeitar tudo o que pertence ao velho homem. Apenas assim poderemos andar com todos os filhos de Deus. Eliminação de divergências culturais. O contraste entre bárbaro e cita em Colossenses 3, versículo 11, deixa alguns comentadores confusos. Um bárbaro é um homem sem civilização, selvagem, grosseiro, rude, inculto. Mas o significado de um cita permanece um mistério. Alguns consideram que citas eram mais bárbaros que os próprios bárbaros, pois a selvageria dos citas era notória. Por outro lado, outros eruditos argumentam que, como em alguns clássicos, os citas são mencionados juntamente com os gálatas. Deveria ser um povo muito respeitável. Independentemente de qual ponto de vista cada um possa seguir, a questão é que certos lugares e povos são conhecidos por suas qualidades específicas. As pessoas da cidade de Fuzhou são conhecidas por sua pouca habilidade de fazer negócios e por frequentemente pedirem concordata. Por outro lado, as pessoas da cidade de Shanxi são conhecidas pela sua habilidade com os negócios e pelas elevadas taxas de juro que praticam. E as pessoas da cidade de Shaoxing são conhecidas por serem conselheiros e advogados. Cada lugar tem sua característica peculiar. Do ponto de vista cultural, algumas pessoas são respeitáveis, outras não. No mundo, essas distinções são bastante fortes. Normalmente, não podemos colocar um cavalheiro inglês ao lado de um selvagem africano. Não é uma questão de diferenças entre classes sociais, mas de disparidades culturais. O cavalheiro inglês pode ser um empregado ou um cozinheiro, ao passo que o selvagem africano pode ser o cacique ou líder da tribo. Do ponto de vista de classes, temos um rei e um empregado, mas do ponto de vista cultural, essas duas pessoas são muito diferentes. Cada uma pode até menosprezar a outra com certa razão. Entretanto, Paulo nos diz que diferenças entre bárbaros e citas foram desfeitas. Certa vez encontrei 2 judeus com os quais me tornei bastante próximo. Perguntei-lhes um dia por que os judeus enfrentavam tamanha oposição por parte de tantas pessoas no mundo. Um deles respondeu: é porque a cultura judaica é inferior à dos outros. Como não consegui entender completamente sua resposta, solicitei que a explicasse. Um deles era de uma classe social bastante alta e respondeu: sou um judeu americano. Como americano, honestamente não gosto dos judeus porque nossa cultura judaica é muito crua. Isso exemplifica como os citas desprezavam os bárbaros. Meu amigo prosseguiu: suponha que um americano ganhe $200 por mês. Depois de pagar o aluguel e alimentação, ele pode viver confortavelmente com o restante. Ele tem o hábito de lustrar os sapatos e trocar de camisa diariamente. Pode até mesmo conseguir poupar $10 ou mais por mês. Mas um judeu gastaria apenas $10 e pouparia os outros 190. O americano gasta 190 e poupa apenas $10. Mas o judeu pensa em termos do dinheiro poupado e não em termos de conquistas culturais. Ele fica maquinando formas de poupar dinheiro, não lustrando seus sapatos nem trocando de camisa diariamente. Prefere morar num lugar menor desde que sua conta bancária aumente. Os judeus desprezam os americanos porque estes são pobres. Por outro lado, os americanos desprezam os judeus, pois estes vivem de forma pobre e se vestem desleixadamente. Culturalmente, esses dois povos são diferentes. Isso explica todos os problemas. Então, meu amigo concluiu com a seguinte observação: nós, judeus, temos dinheiro e somos bastante inteligentes, mas falta-nos cultura. Consequentemente, não nos misturamos com outros povos e o resultado disso é que não somos bem-vindos. Essa foi a primeira vez que ouvi uma colocação desse tipo. É de fato muito difícil para aqueles que têm uma certa cultura se misturarem com os que não têm.
Não é uma questão de classe social, sabedoria ou dinheiro, mas trata-se de uma questão cultural. A falta de cultura gera menosprezo. Do ponto de vista do cita, falta tudo ao bárbaro, não sabendo como se vestir, como se alimentar e como viver. Do ponto de vista do bárbaro, o cita é demasiadamente materialista, preocupando-se demais com o que comer e o que vestir. Os pontos de vista são tão diferentes que será inevitável que haja conflitos se forem levados para a igreja. Como conciliar o bárbaro e o cita com suas opiniões tão fortes? Suponha que alguém come com talheres, enquanto o outro usa apenas as mãos. Quando jantarem juntos, aquele que sente-se desconfortável, ainda que no início evite fazer qualquer comentário. Ele olha para o lado, lamentando sua falta de civilização. Depois de uns 2 dias, sua paciência chega ao seu limite e ele começa a fazer alguns comentários. Por outro lado, aquele que come com as mãos pode estar tendo exatamente o mesmo problema com relação ao que come com talheres. Ele se pergunta por que as pessoas comem de forma tão artificial. A diferença, portanto, é grande. Nenhum dos dois pode argumentar que está absolutamente correto. Assim são as diferenças culturais. Pertencem ao âmbito do mundo sem qualquer fundamento no Senhor. De fato, diferenças culturais causam muitos problemas, mas precisamos lembrar que isso também foi eliminado em Cristo. Nós que estamos em Cristo podemos suportar aquilo que o mundo não pode. Não fazemos distinções entre os irmãos, não nos consideramos o padrão nem julgamos os demais segundo esse padrão. Essa atitude simplesmente não existe em Cristo, na igreja, no novo homem. Alguns irmãos são da Índia, outros da África. Suas culturas são muito diferentes da nossa, mas fazemos apenas uma pergunta: são do Senhor? Eles, por sua vez, fazem a mesma pergunta a nosso respeito. Se todos estão no Senhor, está tudo certo. Mantemos nossa comunhão no Senhor e nos amamos mutuamente no Senhor. Podemos suportar tudo o mais e nos recusamos a permitir que qualquer diferença cause divisão entre os filhos de Deus. Será que seria possível ajuntar todos os irmãos sofisticados e formar uma igreja com eles? Ou reunir todos os irmãos simples e formar outra igreja? Não, nenhuma dessas seria a igreja. É bem verdade que diferenças culturais são difíceis de vencer, mas também é verdade que tais diferenças não têm qualquer lugar na igreja, pois são coisas externas ao corpo de Cristo. Nunca traga tais coisas para dentro da igreja. Nunca permita que recebam atenção e se tornem questões relevantes na igreja. Por outro lado, cada um de nós deve ser como um romano quando estamos entre os romanos, como quem está sob a lei para aqueles que estão sob a lei. Veja 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20 ao 22. Devemos aprender a estar sob a mesma cultura que as pessoas com as quais vivemos. Se alguns irmãos da África vêm à China, eles devem aprender a comer com palitinhos. Se alguns de nós formos à África, devemos nos adaptar e aprender a comer com nossas mãos. Não queremos ser diferentes dos irmãos nas diversas localidades. Devemos aprender seus costumes se formos à África. Eles, por sua vez, aprendem os nossos se vierem nos visitar. Entre os ingleses, sejamos como os ingleses. Entre os chineses, como os chineses. Onde quer que fomos, devemos nos tornar um com as pessoas locais. De outra maneira, poderemos ferir seus sentimentos e não seremos capazes de ganhá-los. Se o Senhor nos conceder a oportunidade de termos contatos com pessoas de outras culturas, devemos aprender a nos adaptar. Em Cristo somos um, portanto, permanecemos firmes baseados na unidade com todos os filhos de Deus. Sem demonstrar piedade na carne. Outro contraste é circuncisão e incircuncisão. Isso fala de distinções e sinais exteriores de piedade na carne. Todos sabemos que os judeus são circuncidados na carne. Eles têm esse sinal. Eles confessam ser de Deus, tementes a Deus e que negam a carne. Por causa desse sinal na carne, eles creem ter parte na aliança de Deus. Os judeus enfatizam bastante a questão da circuncisão. Essa é uma característica do judaísmo. Aquele que é circuncidado está incluído na aliança de Deus, ao passo que o incircunciso está excluído. Nenhum judeu pode casar-se com um incircunciso.
Em Atos 15, a circuncisão foi o foco de uma discussão, pois alguns crentes judeus queriam forçar os gentios a se circuncidarem. Todo o livro de Gálatas trata da questão da circuncisão. Paulo declara que se ele fosse pregar a circuncisão, a salvação da cruz não mais existiria, pois as pessoas simplesmente dependeriam de um sinal externo de piedade na carne. Podemos ampliar esse princípio e considerar outras aplicações. Por exemplo, fui batizado por imersão, mas outro irmão por aspersão. A palavra de Deus mostra que os crentes deveriam ser imersos. Eu considero que tenho na minha carne o sinal de piedade, mas meu irmão não tem. Julgo-o como sendo inadequado. Assim, faço da imersão causa para a distinção. Devo acrescentar, entretanto, que não estamos sugerindo que a imersão é desnecessária. Outra ilustração é a questão do uso do véu por parte das irmãs, um símbolo visível com significado espiritual. Ou considere o partir do pão ou a imposição de mãos, ambos expressões visíveis, mas com um rico significado espiritual. Todas essas coisas são espirituais, mas se as usarmos para dividir os filhos de Deus, então as desvalorizamos. De realidades espirituais passam a ser meros sinais carnais. Tais sinais pertencem à mesma categoria que a circuncisão. Devemos entender bem os significados dessas coisas. Não estamos dizendo que o batismo, o partir do pão, o uso do véu e a imposição de mãos não sejam necessários. O que estamos dizendo é que ninguém deve dividir os filhos de Deus com essas questões, pois em o fazendo, tais coisas são trazidas para o plano carnal e a carne sempre divide. Em Cristo não há circuncisão nem incircuncisão. Nenhum sinal visível deve ser usado para fazer distinção entre os filhos de Deus. Somos um em Cristo, pois compartilhamos de uma única vida. Esses sinais exteriores são praticados porque correspondem a realidades espirituais. Se alguém tem a realidade, mas não o sinal, essa pessoa não deveria ser separada dos demais filhos de Deus. Nenhum sinal visível deve afetar a nossa unidade com Cristo. O valor da realidade espiritual da nossa unidade excede em muito o valor do sinal visível. Paulo deixa plenamente claro que a circuncisão não remove a contaminação da carne, pois só visa inibir as atividades da carne. O aspecto interior é que é importante, não o exterior. Se a visão interior for a mesma, ainda que a manifestação exterior seja um pouco diferente, nenhuma divisão deve ser feita. Em caso de não haver nem a realidade interior, nem a manifestação visível, a responsabilidade cai sobre a pessoa e não sobre nós. O fim das discriminações de gênero. A última distinção a ser eliminada em Cristo diz respeito ao gênero. No governo da igreja, o homem e a mulher têm suas respectivas posições. Quando a igreja se reúne, o homem funciona de forma diferente da mulher. Na família, o marido e a esposa têm responsabilidades diferentes, mas em Cristo não pode haver nem homem nem mulher. Nem o homem nem a mulher têm qualquer posição peculiar. Por quê? Porque Cristo é tudo em todos. Note as palavras tudo e todos. Cristo é tudo em todos. Portanto, na vida espiritual não há como fazer distinção entre homem e mulher. Sem dúvida, no tocante ao serviço, às vezes as irmãs têm um ministério distinto dos irmãos. Isso se deve à organização na ordem da autoridade na era presente, mas na era vindoura, tal organização será diferente. Entretanto, mesmo hoje não pode haver diferenças em Cristo. Tanto o irmão quanto a irmã são salvos pela vida do Filho de Deus. Ambos se tornam filhos de Deus. A palavra filhos não faz distinção entre homem e mulher, mesmo sendo uma palavra masculina. Como então explicaremos 2 Coríntios 6, versículo 17 ao 18? Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Note que a palavra de Deus não está sugerindo que nasceremos de novo por deixarmos o mundo. Ao invés disso, diz que, tendo crido em Cristo, devemos sair do mundo e ser separados dos impuros, de forma que Deus Pai nos receba como seus filhos e filhas. Esse texto não trata da questão básica de estarmos em Cristo, nem do nosso relacionamento com Deus. O texto ensina como Deus nos aceita como seus filhos e filhas amados.
O tratamento é muito pessoal, ou seja, se alguém sofrer perda por causa de Deus, ele descobrirá em meio à sua aflição que Deus é seu Pai, que ele é um Filho de Deus. Quer seja homem ou mulher, não há distinção, pois Deus o aceitará como um filho ou a aceitará como uma filha. Desde que somos aceitos por Deus, o que mais importa? Ele é o Deus todo-suficiente que possui todas as coisas. Quando abandonamos todas as coisas, Ele vem ao nosso encontro. Aqui encontramos filhos e filhas, porque isso se refere a um relacionamento pessoal, não aquele relacionamento básico em Cristo. Em Cristo, todos somos filhos de Deus. Discriminações de gênero simplesmente não existem em Cristo. Em Xangai havia um irmão que era carpinteiro. Certa vez lhe perguntei: "Irmão, qual é a condição espiritual dos irmãos na sua localidade?" Ele respondeu: "A quem está se referindo, aos irmãos homens ou aos irmãos mulheres?" Acho que ele usou uma excelente expressão. Ele não sabia se eu estava me referindo aos irmãos ou às irmãs. Os irmãos homens são irmãos e as irmãs também são irmãos. Em Cristo não há disparidades. Quão correta foi sua resposta, pois em simplicidade ele declarou a verdade das Escrituras. Portanto, saibam os novos convertidos que em Cristo transcendemos as diferenças entre homem e mulher. É o fim das distinções de gênero. Somos todos irmãos e irmãs. Cada um de nós é uma nova criação em Cristo. Somos membros do único corpo. Todas as distinções naturais foram eliminadas em Cristo. Devemos deixar fora do nosso coração qualquer espírito de partidarismo ou de divisão e assim avançaremos mais um passo.